E aí, cabra véi sanfoneiro, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série de aquecimento para a semana do repertório destravado na sanfona. Nessa série de vídeos eu vou trazer aqui assuntos para você que está interessado em destravar e em participar dessa série de vídeos que eu vou montar, que eu vou trazer para vocês, principalmente 3 vídeos. O primeiro, eu te ensino as armadilhas que vão travar, que podem travar o seu repertório de forró na sanfona. No segundo vídeo, eu vou mostrar um exemplo de uma forma bem simples, bem objetiva, como você pode destravar uma música. E aí eu falo como destravar o ritmo, como destravar o acompanhamento e como destravar a técnica para você fazer os solos. No terceiro vídeo eu vou te mostrar toda a jornada para você ir destravando cada etapa do seu repertório, desde as músicas mais simples, mais fáceis, até as músicas mais difíceis, como é que você se programa para destravar isso, uma maneira de você fazer um planejamento progressivo, onde você vai aumentando aos poucos o nível de dificuldade. E no vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre o tempo. Eu sei que muita gente tem uma dificuldade de tempo, a gente está numa correria muito grande, mas a gente tem que saber, tem que reservar um tempo para fazer os nossos estudos na sanfona. Então, meu nome é Gildo Arano e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre tempo de estudo. E aí, a gente tem que olhar um pouco para a situação. É claro que cada pessoa tem uma situação, talvez o problema de tempo não seja um problema que te afeta, mas o conteúdo dessa aula também vai ser interessante para você. Mas a maioria das pessoas hoje vive numa rotina corrida, onde tem vários compromissos, né? Trabalho, família, cuidar da saúde, cuidar da casa, muita coisa para a gente resolver. E acaba que a correria do dia a dia tem muita coisa para fazer, é muita informação para a gente administrar e a gente às vezes acaba sem tempo para tocar na sanfona. Então a gente comprou a sanfona, às vezes você comprou um curso de sanfona, às vezes você fez um esforço, mas no decorrer da semana você não consegue pegar na sanfona. Mas tem algumas coisas que podem confundir um pouco o que é essa falta de tempo, né? Muitas vezes a gente tem como usar um tempo que não é necessariamente um tempo com a sanfona para a gente estudar. Eu acho que se você prestar atenção, tempo que a gente faz audição, a gente escuta músicas, é um tempo que a gente está estudando. Se você faz um estudo criterioso dessa audição musical, isso com certeza vai adicionar, vai trazer informação boa, você vai trazer um aprendizado para você que quer aprender a tocar sanfona. Outra coisa também que você tem que considerar nesse tempo, por mais que seja curto, é você ter um estudo, uma programação, um planejamento nos estudos, uma avaliação do resultado dos estudos. E a gente ainda tem alguns aplicativos no celular que a gente pode ativar para a gente estudar, principalmente o desenvolvimento da percepção. Porque eu defendo essa ideia nos meus cursos para os meus alunos, que a gente tem 5 campos de estudo quando a gente quer trabalhar a sanfona. Então a gente vai trabalhar o ritmo, a gente vai trabalhar a harmonia, a gente vai trabalhar a técnica, a percepção e o repertório. Então esses 5 pontos a gente tem que englobar no nosso estudo. É claro que alguns exercícios a gente vai estar desenvolvendo vários desses, né? Quando a gente está tocando a música, a gente está misturando tudo junto, mas é importante a gente identificar se tem algum desses que está mais fraco. Então, por que o tempo de estudo é importante? O tempo de estudo, ele é importante porque você precisa ter uma carga horária na sanfona para você internalizar os processos, internalizar como é que você toca, como é que você aciona cada um desses dispositivos, né? Do fole, dos baixos, do teclado, e isso toma um tempo. Mas tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A eficiência do estudo também é importante. Então, mesmo que você tenha menos tempo, você tem que ter uma eficiência maior desse estudo. E aí, como é que você
tem uma eficiência maior. É claro que com o tempo, com a experiência, com os anos de prática, você começa a desenvolver uma eficiência maior nos estudos. Mas quem está iniciando, é muito importante ter um planejamento bem feito, ter uma análise dos resultados, que você vai ter isso mais bem resolvido. Então, existe uma diferença quando a gente fala da teoria, da mecânica e da percepção, porque quando a gente trabalha a teoria musical a gente aprende de uma vez, né? Quando a gente aprende, ó, a escala musical, a escala é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, a gente tem 7 notas. Então a gente aprendeu essa informação tá nossa, teórica na nossa mente. Mas o que a gente vai fazer com a informação teórica? A gente vai ter que botar essa informação debaixo do dedo, então a gente tem que ter uma parte mecânica. A parte mecânica talvez é uma das que demora mais tempo, porque ela vai exigir repetição. Então quando você, por exemplo, você aprendeu que é uma escala maior, beleza, você sabe a escala, provavelmente você vai lembrar pro resto da vida, você não vai esquecer alguns assuntos. Alguns outros você revisa rapidinho, você tem lá. Mas para você tocar a escala maior, principalmente quando a gente está estudando em várias tonalidades, a gente sabe as notas, mas na hora de tocar, e principalmente se for tocar numa velocidade legal, não vai sair, porque a mecânica ela precisa de um tempo de repetição. E quando a gente está fazendo de tempo de repetição, não é um tempo, muitas vezes, não precisa ser um tempo seguido. Por exemplo, você ficar 4 horas por dia tocando. Você tem que ter a memória, então é uma memória muscular mesmo. Então a gente vai repetindo, e quanto mais espaçado for essa repetição, melhor. Então se você praticar todo dia, vai ser melhor do que você tirar um dia na semana e fazer tudo de uma vez, porque a musculatura também apresenta um certo grau de fadiga, que esse limiar da fadiga vai aumentando com o tempo, mas principalmente quem é iniciante, não passar muito tempo estudando. É até recomendado isso, se você dividir esse estudo talvez até em 2 vezes por dia. Isso pode potencializar mais o seu estudo. E você tem um estudo teórico, eu falei aqui, você tem a parte mecânica, que é a aplicação desse estudo teórico no instrumento, e não necessariamente você precisa fazer escala, tá? Essa parte teórica serve também para música. Primeiro a gente aprende a música, depois a gente aprende as notas da música, e na terceira etapa, eu acho que é a que demora mais para a gente internalizar e dominar, é o desenvolvimento da percepção musical. E se você não tiver um estudo focado na percepção musical, você pode demorar o tempo e não aprender, não desenvolver essa habilidade. Então é muito importante você ter essa percepção desde o primeiro momento que você toca na sanfona. Por quê? Porque a percepção talvez é a habilidade mais evoluída do músico e é a que demora mais tempo da gente desenvolver. Então você não, eu com certeza eu sei que você não quer estar ficando de bobeira aí, deixando de pegar essa percepção, porque essa habilidade da percepção é justamente ela que vai ser responsável por você destravar a maior parte das músicas do seu repertório. Eu sei que muitas vezes tem um tutorial, às vezes tem uma cifra, mas a percepção vai ajudar inclusive quando essa música já está escrita. Então, eu quero que você tenha em mente isso. A teoria você aprende uma vez. A mecânica você aprende com a repetição. E a percepção você demora muito tempo para aprender quando você tem uma prática consciente da música. Uma outra coisa que eu acho interessante também falar sobre a mecânica é talvez a mais ingrata das habilidades. Porque a mecânica, se você ficar um tempo grande, você está aprendendo uma música. Digamos, você ficou 1 mês sem praticar essa música, você vai praticamente ter que aprender ela de novo, porque a gente vai esquecendo, a mecânica vai enferrujando. Então, quem já toca um pouquinho de sanfona sabe, se ficou aí 1 semana, 1 mês, 2 meses sem pegar na sanfona, você vai sentir uma dificuldade maior na hora de voltar.
Mas vamos falar como é que você faz para otimizar esse tempo de estudos, né? Eu sei que muitas pessoas têm duas perguntas principais sobre o tempo de estudo. A primeira pergunta é: em quanto tempo eu vou aprender a tocar sanfona? Em quanto tempo eu vou destravar meu repertório? E a segunda é: quanto tempo eu preciso estudar por dia para destravar meu repertório de forró? Cada uma dessas perguntas não vai ter uma resposta só. Vai ter uma resposta para cada pessoa, porque vai depender do quanto de musicalidade a pessoa tem desenvolvida, qual a experiência. A pessoa já toca um outro instrumento, ela vai ter uma facilidade maior. Se a pessoa já conhece o repertório de forró, às vezes já toca o zabumba, já toca algum instrumento do forró, já canta bastante as músicas do forró, ela vai fazer isso mais rápido. Mas o que eu vejo as pessoas errarem mais nessa administração do tempo é não ter um planejamento detalhado, ou pelo menos estabelecer algumas metas, porque a melhor forma de você saber quanto tempo você vai demorar para alcançar um objetivo, no caso aqui o objetivo de tocar sanfona, é você ter uma meta. E aí quando você tem uma meta, você divide essa meta em passos, né, pequenos, você quebra essa meta em metas menores. Então se você tem uma meta de aprender um repertório de 20 músicas até o São João, e aí você, para eu tocar um repertório de 20 músicas, primeiro eu tenho que saber os ritmos do forró. Então você vai ter que aprender o ritmo do shot, o ritmo do baião, o ritmo da arrasta-pé. Para você aprender cada um desses ritmos, você tem que aprender o ritmo nos baixos, você tem que aprender o ritmo no fole, você tem que aprender o ritmo no teclado. Então você já vai quebrando isso em vários passos. Depois o próximo passo é juntar todos esses ritmos. Então tenha um planejamento, e na semana do repertório destravado, na aula 3, eu vou falar direitinho como é que você faz esse planejamento. Eu não vou falar muito aqui para não tomar tempo do vídeo. Mas esse ponto de você primeiro planejar, e não é só planejar, é você planejar, executar e avaliar o resultado desse planejamento. Se preciso, você faz um outro planejamento em cima disso, um planejamento mais realista. Ou você diminui o número de músicas, ou você aumenta o prazo para aprender. E é assim que a gente vai encontrando esse passo a passo, até mesmo porque tocar sanfona não é algo muito assim. Como é que você vai definir o ponto em que a pessoa aprendeu a tocar? É um processo longo. Então, quando a pessoa pega, já está tocando as primeiras notas, ela já está aprendendo. E aí só vai evoluindo. E até esse pensamento de eterno aprendiz, muitos músicos têm isso, né? Então eu mesmo considero que eu também estou aprendendo. Apesar de eu já conseguir tocar algumas músicas, a todo momento, cada música nova que eu aprendo, eu estou aprendendo mais como a gente tocar. Mas vamos lá. Você pegou a sua sanfona, você já sabe que o principal erro é não planejar esse estudo, fazer um estudo de forma aleatória. Então, você já tem essa consciência. Mas como é que eu faço esse planejamento? Primeiro, para você ter um norte, você precisa ter um norte, né? Você tem um propósito. A sanfona para você é o quê? Você quer a sanfona, a maioria de vocês vão dizer: ah, eu não quero ser profissional, eu quero tocar no churrasco, eu quero tocar só para mim mesmo, eu quero tocar para minha família, para meus amigos, para levar alegria para todo mundo, que eu acho divertido tocar. Beleza. Sabendo disso, desse seu propósito com o instrumento, vamos procurar entender qual é o repertório que funciona para você, né? Que músicas que quando você tocar você vai cumprir? Quais são as músicas que você gosta? Quais são as músicas que seu círculo de amigos gosta? Você, às vezes, tem um pessoal que gosta muito das músicas de vaquejada, né? Daquelas músicas de Mastruz com Leite, né? Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas,
São 6 cordas pra amarrar uma mulher. Vai ter gente que vai preferir as músicas de Dominguinhos, né? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo, do mel, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu. Vai ter gente que vai preferir as músicas de Luiz Gonzaga. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Então, defina essas músicas e você já pode começar a criar uma playlist. Cria uma playlist no Spotify, uma playlist no YouTube com essas músicas e tenha o hábito de escutar, de aprender. E aí você quer aprender, então você já sabe seu propósito. Já sabe quais são as músicas que vão encaixar nesse seu propósito. Você tem que separar, né, dessas músicas todas. Vamos dizer que você vai escolher 100 músicas, 80, 50 músicas que seja, das que você mais gosta. Eu recomendo você separar em lotes. E aí quem é iniciante vai ter muito uma dificuldade de quais são as músicas que eu escolho. Isso aí eu vou falar um pouco na aula 3 da semana do repertório. Né? Como você identifica músicas mais simples, pelo artista, pelo andamento, eu vou dar algumas dicas de exemplos de músicas, mas não se preocupe agora, você pode ter certeza que você vai ter uma explicação bem legal sobre isso. E aí, a ideia é a gente pegar lotes de músicas parecidas, porque quando a gente aprende músicas parecidas de um mesmo cantor, a gente aprende músicas parecidas do mesmo estilo, né, do mesmo ritmo, na mesma tonalidade, a gente vai ver que os elementos de cada música são repetidos, então facilita o processo de aprendizagem, no sentido de você aprende menos elementos, menos acordes, menos ritmos e você consegue tocar um número maior de músicas, porque as músicas, na verdade, são combinações dos mesmos elementos. Quando você entende isso, isso facilita. Então, qual é o tipo de harmonia? Quais são as habilidades técnicas que eu preciso? Tem música que você vai precisar de muita técnica para tocar, né? Se você for pegar, por exemplo, olha, isso aqui tá muito bom de Dominguinhos. Ou eu tô vendo aqui que nem tá saindo na coisa. Ou então aquela música Aproveita Gente, precisa você ter uma técnica bem apurada para você fazer. Aproveita, gente, que o pagode é quente. Então, você precisa ter uma técnica. Já outras músicas, você tem uma harmonia, uma técnica mais simples. Por exemplo, eu esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, pra arrear. Essa música tem uma técnica bem mais simples. Então, você encaixando isso, né? Cada música vai ter um momento. E uma coisa que eu te digo, não tenha medo de pegar uma música muito difícil. Você também não pode se apegar com a música. Então, por mais que você escolha uma música que esteja num momento errado para você, você pode deixar ela de lado. Se você fez direitinho, né, como eu vou falar,
na aula 2, você vai ter um material escrito. E aí você olha, pô, essa música não dá para mim agora. Ou então eu tô com pouco tempo, eu não tô conseguindo dar conta de todas as músicas que eu escolhi, você diminui. Essa aqui eu vou deixar lá mais para frente, eu reviso ela e vou pegando. Então você separa as músicas e elabora uma lista das músicas das coisas que você precisa aprender. Então, vamos dizer que você está começando a aprender as músicas de shot. Então, ritmo de shot é um foco que você tem que aprender. Então, uma semana, duas, você dá um foco em aprender o ritmo de shot. Você entra num site de cifra, num tutorial, veja quais são os acordes que tem naquela música. Tenta entender, né? Separa um tempo para entender como é que é isso. O que vai acontecer? Se você tem pouco tempo na semana para pegar na sanfona, aí eu já dou a primeira dica. Tenta manter a rotina de pegar sempre no mesmo horário. 20 minutos, 30 minutos por dia, com um estudo programado, com objetivo específico, você vai ter um desenvolvimento legal. E tenta fazer o mesmo estudo repetido durante todos os dias da semana. Então vamos dizer que o seu estudo dessa semana vai ser sobre o ritmo de shot. Então você tenta aprender, você tenta praticar todos os dias o ritmo de shot. E aí você pode aumentar o grau de dificuldade com a velocidade do metrônomo. Então se você vê ali 10 minutos ritmo de shot nos baixos, você passa 10 minutos praticando o ritmo no shot nos baixos, você vai até o andamento que der. Então se der para você aumentar até o andamento da música, beleza, você pega outros trechos, mas não se você vai praticando direto, é porque fica, eu falando assim, às vezes fica meio confuso, fica meio abstrato, mas quando a gente pegar para planejar, quando você tiver também, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato lá no Instagram, manda um direct lá no @segredos do Fole. Eu converso muito com quem chega lá, eu acho que é a forma mais fácil de entrar em contato comigo. Então a gente agenda um estudo semanal para você fazer todos os dias um estudo básico. E aí vai depender do tempo que você tiver. O que eu aconselho? Se você tem menos tempo, pega menos música. Porque cada música que você estiver pegando ao mesmo tempo, você pega um lote menor de música. Se você tem 20 minutos, pega aí 5 músicas. Porque você passa 4 minutos em cada música. E é claro que no final de semana você pode dar um gás maior. Ou um dia, um feriado, porventura tiver, você pode fazer um estudo mais longo. Então isso vai ajudar bastante, principalmente no quesito de revisão, quando a gente já tem desenvolvendo um repertório maior. Então vamos lá, vamos ver. Eu preparei aqui um modelo de estudo. Então eu trouxe aqui um planejamento dos estudos aqui de um repertório de shots de Luiz Gonzaga, né? Não precisa nem ser de shots, né? Tem músicas aqui que não são shots. Repertório de Luiz Gonzaga. Aí a gente tem algumas músicas, né? Asa Branca, A Volta da Asa Branca, Lá no Meu Pé de Serra e Ovo de Codorna. O que tem de harmonia nesse repertório? A harmonia mais tonal, né? A gente, praticamente todas essas músicas a gente consegue tocar em sol maior. E aí a gente tem um ritmo de shot baião, as melodias são mais ou menos de arpejo, né? É claro que se você não tem professor, às vezes você fica meio perdido nesse ponto, porque realmente não tem como você saber. E aí eu dividi esse estudo aqui em semanas. Por exemplo, aqui na primeira semana, a gente vai escrever as letras das músicas, que é muito importante a gente ter uma memorização das letras e começar a cantar, porque a gente já vai desenvolvendo a percepção, a gente vai desenvolvendo uma intimidade com a música. E aí a gente divide os compassos, né? Essa questão de dividir os compassos, eu vou falar mais no vídeo 2 da semana do repertório destravado, que eu vou ensinar. Talvez eu ensino, eu não fiz ainda, talvez vai ser essa música, A Volta da Asa Branca, que a gente vai juntar. Então, eu falo um pouquinho lá como destravar o ritmo, né, as camadas do ritmo, como dividir os compassos, tudo vai estar bem explicado. A gente coloca a harmonia, e essa harmonia a gente pode pegar de diversas fontes, né? A gente pode pegar essa harmonia
de um site de cifras, a gente pode pegar essa harmonia aí às vezes de um tutorial na internet, ou se você já tem uma habilidade de um outro instrumento, você pode pegar essa harmonia de ouvido também. E tem também alguns aplicativos que a gente já pode carregar o áudio da música e esse aplicativo vai dar os acordes, né? Ele vai dar toda a harmonia da música. Então, você tenta como meta essa semana você fazer esse passo a passo. É claro que isso aqui é um passo a passo bem resumido, tá? Para você que tem pouco tempo. Depois, na semana mesmo do repertório destravado, eu dou um passo a passo mais detalhado, né? De alguns meses aí para você destravar. Então, na semana 2, você tenta já tocar as músicas com acordes parados, né? O que seria tocar música com acordes parados? Você bota o acorde parado. Lembrando que na semana 1, se você não conhece, você vai pegar o ritmo do baião nos baixos, né? Só sem cantar, sem nada. Na segunda semana, você tenta tocar as músicas com acordes parados, que seria o quê? Quais são as músicas? Lá no meu pé de serra. Se eu for tocar lá no meu pé de serra com acorde parado, é isso aqui, ó. Eu vou botar o acorde no baixo e no teclado. Eu posso fazer assim: lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade tenho. Aqui, ó, eu tô contando. Eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado trabalhava todo dia. Aqui o acorde tá parado, só tô com o acorde segurando. No teclado também. No meu roçado trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e Dom Mixote a noite inteira. E aí você pratica primeiro o acorde parado nos baixos, depois no teclado, depois você junta as mãos. No meu roçado trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e Dom Mixote a noite inteira. A volta da Asa Branca. Já faz 3 noites que pro norte relampeia a asa branca, ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar. E aí você vai fazendo. Depois, nessa semana 2, você já tenta pegar o ritmo de baião nos baixos, né? Já faz 3 noites que pro norte relampeia. E aí você não precisa pegar a música toda, você pega um trechinho. Já faz 3 noites, já faz 3 noites. Quando você tiver firme, que pro norte relampeia. Já faz 3 noites que pro norte relampeia. O ritmo só no baixo. O shot. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Você pegou o ritmo do baixo, ó. Ai, que saudade, pratica nas músicas. Se você tiver pouco tempo ou se tiver dificuldade, esse trabalho da semana 2 você pode dividir em 2 semanas também. É claro que isso aqui é uma média, cada um vai ter um planejamento. É por isso que é importante você fazer a revisão dos seus estudos. Semana 3, colocar o ritmo. Eu não estou mostrando aqui, né? Mas está aqui, ó. Semana 3, a gente vai colocar o ritmo na sequência de acorde das músicas. Deixa eu ver se eu boto um pouquinho mais de zoom aqui para ficar maior. E aí saiu um pouquinho. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Não foi. Tenho que reconfigurar esse trabalho. Deixa eu aumentar aqui, ó. Quer ver? Agora vai. Aí. Então colocar ritmo na sequência de músicas, dos acordes das músicas. Cantar as músicas só com ritmo nos baixos. Nessa semana 2 não é tocar esse ritmo já dos baixos nas músicas, né? É você aprender o ritmo. Então vou aprender.
Ctrl C. Nem parece que foi eu que fiz esse roteiro, rapaz. Então na semana 2 você aprende o ritmo parado, né? Aquilo que eu falei de botar o ritmo já é na semana 3. Que a gente vai colocar o ritmo na sequência de acordes e depois cantar a música. Semana 4, a gente faz o ritmo de acompanhamento no baião e no teclado. E aí a gente pode pegar as músicas do baião. E aí como é que você junta o ritmo do baião no... Como é que você junta o ritmo do baião no teclado, né? Tem vários vídeos no canal que eu explico mais detalhadamente, mas... Já faz 3 noites que pro norte relampeia. Muita gente vai ter muita dificuldade nessa parte do ritmo, né? E só dando um spoiler aqui para vocês, é uma das coisas que mais trava o repertório, é você não dominar aquilo que eu chamo do DNA dos ritmos, que eu vou falar na aula 1. Mas você pode botar aqui nessa semana 4, e aí você pode, se você não tiver um curso, né, se você não tiver condições de comprar um curso, você pode procurar na internet, fazer uma pesquisa. É claro que vai vir algum material aleatório, vai vir um material misturado, material bom, material às vezes que não está com a sequência, mas você coloca aqui, nesse momento, faz uma pesquisa, e aí, é claro, se você tiver mais tempo, você pode fazer essa pesquisa. Se tiver menos tempo, eu aconselho você contratar um professor ou comprar um curso legal que vai ter isso bem explicadinho. Na semana 5 você pode fazer o acompanhamento do shot, e aí você já canta as músicas de shot. Semana 6 e 7 você toca o repertório com acompanhamento de teclado e baixo, e aí semana 8 você já pega as introduções com o metrônomo. Semana 9 você junta as mãos no solo. É claro que nessa semana 8 pode dar mais trabalho, né? Principalmente para quem não tem costume de tocar músicas nesse repertório. Tocar as introduções pode dar muito trabalho, principalmente para você achar o dedilhado correto, botar esse dedilhado no andamento e depois juntar as mãos no solo. Se você não conhecer o ritmo, né, o DNA dos ritmos, que é o que eu falo, as camadas, como é que monta cada um dos ritmos, você vai ter muita dificuldade para juntar as mãos. E aí, mas tem vídeo no meu canal também que eu falo sobre isso. E na semana 10 você ensaia as músicas completas. E aí como é que você faz durante o dia, né, na sessão de estudos? Eu recomendo você botar um timer, né? Bota meia hora de estudo por dia e aí você bota 5 minutos de um assunto novo, 16 minutos aplicação em cada música, né? Então, do assunto que a gente tá na semana, se é tocar o repertório, se é fazer o acompanhamento, tocar o solo, você bota 8 minutos de revisão e aí você vai ter aqui 30 minutos de estudo para você fechar. É claro que isso pode variar, isso aqui é só uma sugestão, vai depender, eu já abro esse parêntese aí, do que você precisa aprender, da sua dificuldade, e aí você vai mudando isso aí conforme a sua situação. E aí uma vez por semana, no dia que você tiver mais tempo, você vai revisar os vídeos, avaliar a sua evolução. Você tenta ter um caderno de anotações ou um diário para você saber como foi sua semana de estudo, o que funcionou, o que não funcionou, para você também avaliar no longo prazo. Se você tem muitas semanas ruins de estudo, você precisa tomar uma providência, né? E aí você precisa ter alguma coisa para melhorar. E aí você vê o que funcionou, o que não funcionou, por que não funcionou, o que você sentiu de avanço. Essa parte de perceber o avanço é muito importante por causa da motivação. Muita gente se sente desestimulada, às vezes não é nem porque não avançou, é porque não percebeu o avanço que teve. Já vi muita gente desestimular por causa disso. E aí, uma vez por semana, você olha para ver se está tudo direitinho. Então, se precisar, você refaz a rota dos seus estudos, né? Refaz o planejamento. Então foi esse o primeiro vídeo da semana do repertório, do aquecimento da semana para a semana do repertório destravado. Espero você amanhã no próximo vídeo. Amanhã nós vamos falar sobre
Idade, né? Qual é a melhor idade para aprender? Se você já está velho, qual é a idade limite que você tem para aprender a tocar sanfona? Como é que você faz para aprender em cada idade, né? Como é que você pode usar as habilidades que cada idade, é claro que quem é criança tem muito potencial, mas às vezes tem pouca concentração. Já quem é mais adulto tem um poder de concentração, pode ter uma disciplina maior, mas tem algumas dificuldades que a idade vem trazendo, né? Principalmente problemas na vista, a energia para tocar sanfona é diferente, quem já tem mais idade. Então a memória também varia um pouco com a idade, e como é que você lida com isso durante o seu processo de estudos, né? Também a questão mecânica dos dedos, como é que vai funcionar. Tem muita coisa legal para o vídeo de amanhã. Então eu te espero amanhã, vai sair esse vídeo às 19 horas aqui no canal, beleza? Lembrando que tá aqui embaixo, viu? Se você quiser, se você não fez ainda, se inscreva que vai estar bem legal essa semana do repertório Destravado na Sanfona. Valeu, eu vou e amanhã eu volto. Valeu, cabra velho, tamo junto e bora tocar sanfona.